Sorriso, ele não tem palavra para falar de Sorriso, né? É a cidade que eu amo demais. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus pais eram da lavoura, né? Eles tinham tipo uma agricultura familiar, né? Para subsistência só mesmo, não tinham terras, grandes terras, só para sobrevivência mesmo. Não lembro muito bem, né, que eu era criança ainda, mas nasceu um irmão com uma doença, microcefalia, se eu não me engano. E aí, como Campo Grande tinha mais recursos, né, meus pais vieram para Campo Grande para buscar tratamento para esse meu irmão. Veio trabalhar no frigorífico Bordão, em Campo Grande, né, como funcionário do frigorífico, no primeiro tempo. E a minha mãe fazia o tratamento desse meu irmão. Mas ele veio a falecer. Passar do tempo, meu pai também arrumou outro serviço, né? Foi trabalhar como ajudante em vidraçaria, né? De agricultor, ele passou a ser ajudante em vidraçaria. E aí ali ele se tornou um profissional, muito respeitado até então em Campo Grande. Um exemplo de profissional. Comecei a trabalhar com meu pai aos 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com ele aos 13 anos de idade, ajudando ele. Mas era meio difícil trabalhar com ele, porque ele era meio enérgico e aí não deu muito certo. Mas acabei ficando na empresa, né? Que ele trabalhava, acabei ficando como ajudante. Antes da idade dos 13 anos, eu vendia para minha mãe bolo, salgado, pudim na rua, no colégio, entendeu? Para ajudar o sustento de casa também. Com 16 anos eu já me tornei profissional. Eu já passei a trabalhar sozinho, né? A ter um ajudante já também, né? Nessa mesma empresa que o meu pai trabalhava. E fiquei até os 18 anos nessa empresa trabalhando como montador de vidros temperados. Daí saí para ir para o exército. Aí fiquei no quartel dos 18 aos 22 anos. Onde eu fiz curso de cabo e cabo temporário e fiquei até os 22 anos no exército. Quando eu dei baixa do exército em 92, eu voltei para a empresa que eu trabalhava, né, para Guaporé, em Campo Grande. Voltei para essa empresa e continuei trabalhando como montador. Tinha um vendedor até então naquela época que trabalhava com a gente e ele fazia a venda nessa região. Ele vendia de Campo Grande até Sinop. A gente carregava um caminhão de vidros naquela época e vinha montando até chegar aqui em Sorriso, né, que era o foco principal da empresa, era Sorriso, que eu trabalhava. Na época eu cheguei aqui em Sorriso e eu estava montando, né, o prédio do Serafim, né, ali na Brescancim. Eu montando lá, fazendo a mão de obra, o Jaime chegou, encostou lá e começou a me fazer perguntas. E depois ele falou para mim, não, eu tenho uma vidraçaria, né, a gente só mexe com vidro comum, e eu queria muito mexer com vidro temperado, com blindex, né. Perguntou se eu tinha interesse de vir para cá, para Sorriso, mas eu era da cidade grande, acostumado lá, né? Jamais ia acostumar num lugar desse aqui, né, pequenininho, não tinha recurso nenhum aqui. A minha família toda era de lá, né, todo, irmão, pai, né, todos os amigos, né. Eu tinha então uma filha de 2 anos para 3 anos naquela época lá, então assim, ficava muito difícil eu vir para cá, né, e ela me segurava demais lá. Daí eu fui embora, acabei que eu fiz esse serviço aqui e fui embora de volta para Campo Grande. Chegando em Campo Grande, né, a gente não deu certo, né, o casamento que eu tinha lá, eu optei por sair de lá, de Campo Grande. E liguei para o Jaime da Santa Rosa, né, que ele tinha me feito a proposta e perguntei se a proposta estava em pé. E ele falou que sim, que eu podia vir. Eu juntei uma bolsa de roupa lá e vim embora, com a cara e a coragem para trabalhar com o Jaime. Só com a mala e o sonho, igual muita gente em Sorriso, né? Mas a gente chegou assim em Sorriso. Quando eu cheguei de volta, eu não tinha dinheiro para me ficar, né? Para mim alugar uma casa, né? Entendeu? Então, eu já conhecia o seu Debono, tinha feito uma amizade, uma pessoa maravilhosa, e eu conversei com ele, né? Então, que eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu acho que até hoje ninguém sabe, né, que ele fez isso aí por mim, mas eu fiquei lá no hotel dele. Então, eu tinha o café da manhã, né? Eu só não tinha o almoço e janta, né? Que não servia. Mas o que ele podia me servir lá, ele me serviu. E eu fiquei ali até eu conseguir os primeiros serviços no Jaime, né? Porque o Jaime eu vim para trabalhar com ele para mim ganhar uma comissão do serviço. Então nós não tínhamos venda, então não tinha dinheiro. Aí até que então começamos a trabalhar, começamos a vender, né? O Jaime começou a ir para a rua também, né? Para vender, porque o pessoal até então quase não tinha, né? Em Sorriso, né?
o vidro blindex, o temperado. Então ele começou a trabalhar, começou a correr atrás. Como ele é um cara que tinha bastante conhecimento, uma pessoa honesta, né, uma pessoa bem conhecida, então foi muito fácil ele entrar no mercado. Já estava no mercado, né? Ele entrar no mercado do vidro temperado. Não voltei para Campo Grande de volta porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Assim, muitas vezes eu ficava no domingo lá, né, conversando com o seu Debona no hotel, né, no fim de semana, porque não tinha ninguém na cidade, né? A cidade ficava vazia ali e eu ficava conversando com ele, mas a vontade de voltar, entendeu, para ver a minha filha e a minha família era gigante, né? Mas o destino quis assim, né? Aí começou a aparecer o serviço, comecei a trabalhar muito com o Jaime, né? Eu trabalhei com ele durante 8 anos. Foram 8 anos assim, de muito trabalho. Eu vendia, eu montava, eu media, fazia pedido junto com ele, entendeu? E a gente trabalhou ali durante 8 anos, né? Nessa empresa ali que é a Santa Rosa. Apareceu o Pedro, né? Que é o Pedro Borges, que ele me ofereceu, fez uma proposta, né? A gente abrir uma empresa de sociedade, né? E aí a gente abriu a empresa, abriu a Sorrividos na época. Aí trabalhamos ali por 10 anos, né? A gente tinha uma clientela muito grande, entendeu? Trabalhou muito, mas não deu certo, entendeu? Findou esses 10 anos, não deu certo, cada um seguiu o seu destino. Aí ele montou a empresa dele, né? Com o filho, tá com essa empresa até hoje. E a gente abriu a Gil Vidros em 2016. E é onde a gente está trabalhando até hoje. Hoje o principal desafio é mão de obra, né? Hoje é muito difícil, né? A gente tem uma mão de obra qualificada, né? Entendeu? Ser excelentes profissionais, mas a gente esbarra, né? No crescimento, esbarra na falta de profissional no mercado. Hoje todos os profissionais estão montando sua empresa, né? Abriram um mês, entendeu, né? E cada um está seguindo a sua vida, né? Então cada um quer sobreviver melhor, né? Ter uma vida melhor. Então cada um busca isso daí. Então estamos trabalhando na rua, os bons profissionais, né? Então fica bem difícil. O mercado é muito bom, a gente tem uma clientela muito boa, né? São várias empresas dentro do mercado de sorriso aí, excelente, né? Tem grandes empresas aí que trabalham, que atuam nessa área da gente aí, mas a gente tem um pedacinho do mercado, que já é o suficiente para a gente sobreviver, né? Para ter a nossa renda mensal aí, cumprir com os compromissos com os funcionários, né? E uma clientela excelente a gente tem. Não penso em fazer outra coisa da vida, né? Essa vida do vidraceiro, ela é muito difícil, ela desgasta demais, ela toma um tempo da sua vida, né? Porque tem que ter dedicação, né? Você tem que ter horas ali de trabalho no dia a dia, insistência, né? Em fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas andar. Quando você vê, né? Você começar um projeto, executar, entregar o projeto pronto para o cliente, ali, ver a satisfação do cliente, né? É muito bom. No começo eu vendia, media e montava, fazia tudo, né? Cortava, né? Hoje tem as máquinas, né? Para trabalhar, para cada setor tem um tipo de máquina, né? E na época que eu comecei com o Jaime aqui, a gente cortava na serrinha de mão, em cima de uma caixa de tomate, né? Que a gente usava, entendeu? A gente cortava na serrinha de mão, na calçada da empresa da Santa Rosa. Não tinha espaço para montar nada dentro. Então a gente cortava os alumínios, entendeu? Os perfis que vinha a gente cortava na mão, na calçada. Eu cheguei em Sorriso, né? A gente tinha uma vida turbulenta até então, né? Aí até que em 2003 eu conheci a Eliane, né? Que é a minha atual esposa, né? Que foi uma parceira assim mais de grande valia na minha vida, assim. Ela foi um escudo, né? Na minha vida, me ajudou muito nas horas difíceis, entendeu? Me deu 2 filhos, né? Que são filhos lindos. E me estruturou, né? Me deu uma estrutura nas horas mais difíceis da minha vida. Sorriso me abraçou, né? Sorriso me abraçou. As pessoas de Sorriso, os clientes, os amigos, né? Que a gente conquistou aqui também. Pessoas que nas horas mais difíceis estiveram junto com a gente, né? Não tem como falar, né? Quantas pessoas são, né? Porque são muitas pessoas. Se a gente falar, tocar no nome de um, vai esquecer o outro, né? E vai ficar chateado. Mas assim, a gente agradece muito. Apesar do percurso difícil, né, vivido aí nesses anos, né, mas deu certo. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, a minha família, os meus colaboradores, as pessoas de Sorriso, aos clientes de Sorriso, né, pessoas que apostam na gente, que tudo que a gente conquistou nesse tempo aí a gente deve a eles, né. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, não consegue nada, né. Então a dedicação de cada um nesse tempo aí foi muito importante para a gente se tornar o que é hoje, né. E a Gil Vidros seu, né,
reconhecida, né, por pessoas, né, por clientes, como uma excelente empresa. Ah, o Sorriso significa tudo. Não tem como falar, né, disso aqui, desse lugar aqui. Hoje é a minha casa, né? Hoje o que eu consegui nesses anos aí eu devo a Sorriso, né? Eu devo às pessoas que estiveram ao meu lado nesses anos, né? Aos colaboradores, funcionários, aos clientes, né? Então, assim, Sorriso, ele não tem palavra para falar de Sorriso, né? É a cidade que eu amo demais.